Olá, estudantes do sétimo ano! Nessa aula, nós vamos falar sobre o reino protista. Mas antes da gente falar os assuntos, aprender coisas novas, vocês estão estudando? Vocês estão anotando? Então é importante estar com o caderno em mãos. E o seu penal? Pegou o material? Corre lá! Eu vou dar um tempinho. Pronto, pegou, né? Como que está o ambiente que você está estudando? Ele é tranquilo? Ele é calmo? Tem luminosidade? Você tem que estar num ambiente bem propício para estudar direitinho, para aprender muitas coisas importantes. E depois contar para sua família, contar para o professor, contar para a professora, mostrar o caderno para eles de quantas coisas legais você está aprendendo em ciências com o professor Fabiano. Então, qual é o objetivo ou quais são os objetivos da nossa aula? Então, apresentar as características básicas das algas e dos protozoários. Então, os protozoários e as algas unicelulares pertencem ao reino protista. Então, aqui a gente tem um exemplo, de um organismo pertencente ao reino protista e olha como ele é unicelular, uma característica deles. Mas olha como ele está tendo movimento, então não é uma foto, é um GIF, é uma animação. Percebam como um ser vivo, ele está fazendo as suas atividades, o seu metabolismo. Então aqui ele está num determinado ambiente, na água. E ele está retirando nutrientes, está fazendo todos os seus processos. Percebam que toda essa estrutura é o organismo, é unicelular. Então, isso aqui é a célula, a membrana plasmática que separa o que é fora do que é dentro. Eu vou encontrar o núcleo, eu vou encontrar as organelas fazendo as suas atividades. Lembrando que isso foi ampliado pelo microscópio. Vamos conversar então sobre essa imagem? Olha que bonita! Vocês podem reparar assim, Fabiano, mas essa imagem foi retocada. Pegaram, tiraram uma foto e lá no computador, num programa, mexeram. Olha que linda a cor do céu, olha o brilho dessa água. Não pode ser real. Será que é real? Então, olhem a imagem, reparem bem nessa imagem enquanto eu faço a pergunta para vocês. Por que a água brilha como se fossem luzes de neon? Não parecem luzes de neon azul, bem brilhante? Será que esse efeito é natural? Será que é artificial? Por que será que está brilhando assim? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. Reparou bem na imagem? Bonita, né? Se eu contar para vocês que é uma imagem real, vocês acreditam? É um fenômeno que acontece e está associado, relacionado com exemplares do reino protista. Aqui eu tenho um fenômeno chamado bioluminescência. Bio, vida, luminescência, luz. Então tem seres vivos muito pequenos nessa água que tem muitos deles e eles produzem essa luminosidade. Olha que legal! Vamos conhecer mais um pouquinho? Então, eu trago para vocês uma reportagem desse evento. Ondas bioluminescentes, o mistério do mar azul fluorescente. Inúmeros relatos de várias praias do mundo alertam para este fenômeno das ondas bioluminescentes. Cada vez tem se tornado mais comum. De acordo com cientistas, há uma explicação simples, que pode não ser um bom sinal. Antes da gente começar a leitura mais aprofundada dessa reportagem, olha as imagens. Então, são outras praias em várias localidades do mundo, onde você percebe, olha lá, está escuro porque está à noite, você percebe o brilho das ondas. Mas a água não brilha. Então tem alguma coisa nessa água que emite essa luz. Percebam na imagem da esquerda. E na imagem da direita, é muito bonito esse fenômeno. Porém, como disse ali,
tem que se preocupar. Então vamos entender como isso ocorre? Em alguns lugares do mundo tem se tornado comum, quando anoitece, que o mar ganha um novo brilho. Quase parecem efeitos especiais, mas na verdade são algas bioluminescentes. Então percebam que esse fenômeno está associado ao reino, o quê? Protista, algas unicelulares. O brilho azul fluorescente é provocado por bilhões de algas unicelulares, ou plânctons vegetais chamado Noctiluca e scintillans, mais comumente conhecido por brilho do mar, ou bioluminescência. Quando perturbadas por ondas ou correntes, as células liberando uma enorme fonte de luz que ilumina a água ao seu redor. No entanto, durante o dia, quando ocorre o processo de floração, ou seja, o bloom, um aumento do número desses organismos, eles se reúnem e todos juntos transformam a água numa tonalidade castanho avermelhada, e daí nós temos o nome de fenômeno maré vermelha. Então, na luz do dia, tem essa floração, tem esse boom, esse aumento do número desses organismos, e percebam essa mancha na água. São essas algas, elas são unicelulares, mas como tem muitas, a gente percebe a existência delas ali. Então percebam que isso é preocupante, está associado com questões nessa água. Tem alguma substância que está fazendo com que ela se multiplique, ou seja, tem muito alimento para elas. Pode estar associado com as poluições, com a liberação de substâncias nessa água, que faz com que essas algas absorvam esses nutrientes, se multipliquem porque o ambiente está favorável e tem essa grande quantidade. E daí também elas causam pela quantidade, a mortalidade de outros exemplares porque elas estão utilizando muito oxigênio. Tipos de algas unicelulares. Então, já que a gente está falando dessas algas que causam esse efeito, a gente pode classificá-las de acordo com algumas características. Então percebam que nós temos algumas algas, a gente tem aquela que a gente chama de euglena, e ela pertence a um tipo das euglenofícias ou euglenófitas. É o grupo onde eu encontro esse exemplar. E olha lá a imagem. No segundo, nós temos as algas diatomáceas, que fazem parte de um grupo, as crisofícias. E nós temos também um outro tipo de alga, as dinoflageladas, que fazem parte de um grupo, as pirrofícias. Então nós separamos essas algas de acordo com características em três, Euglenofícias, crisofícias e pirrofícias. Vamos para a nossa primeira pergunta? Analise as seguintes descrições dos organismos unicelulares pertencentes ao reino protista. Então a gente traz três informações. Algas com flagelos, um longo e outro curto, localizados no polo anterior da célula. Segunda informação, portadoras de uma carapaça protetora formada de sílica. E a terceira informação, dotadas de dois flagelos, com coloração esverdeada ou parda. Em alguns casos, são capazes de realizar um fenômeno conhecido como bioluminescência. Então essa é a nossa primeira parte da atividade. Ele comenta que traz três informações, ele diz quais são essas informações. E o que o exercício pede? As descrições no tópico 1, 2 e 3 correspondem a que tipo de alga? Então eu vou voltar à tela, eu vou dar um tempo para vocês olharem, copiarem, aí a gente retorna para fazer a correção.
Então, você observou com bastante atenção esse exercício? Ele traz algumas informações, eu vou até voltar a tela para vocês. Ele falou que tem algumas algas com flagelos, um curto e outro longo, que são portadoras de uma carapaça e que participam de um fenômeno, de um processo chamado bioluminescência. E ele pergunta, dessas informações, que tipo de alga nós estamos conversando, que estamos tratando. Então, no caso da primeira, são algas euglenófitas, ou euglenófitas ou euglenofices. Na segunda, algas chamadas bacilariófitas e a terceira, algas do grupo pirrófitas. Então, relacionadas à coloração, a flagelo, a participar desses eventos da bioluminescência, nós separamos e agrupamos os tipos de algas unicelulares. E a forma de locomoção? Então, nós já conhecemos que esses seres podem ser de vida livre, ou seja, se encontram num ambiente na água, doce ou salgada, no solo úmido ou parasitando seres vivos. Mas se eles vivem num ambiente, como eles se deslocam? Se eles são unicelulares, que estruturas que eles têm para se deslocar nessa água ou nesse solo úmido? Então, formas de locomoção dos protozoários. Nós temos os protozoários que fazem parte de um grupo que nós chamamos de rizópodes ou sarcodinos. Que estrutura de locomoção eles apresentam? Pseudópodes. Vamos ver essa palavra? Pseudo, falso, podes, pés. São pés falsos. Como eles são unicelulares, esses protozoários não têm pezinhos. Mas como eles se deslocam? Observem aqui na tela, a linha amarelinho, é uma célula, um organismo celular, é um protozoário. Percebam que ele não tem uma forma definida. A membrana plasmática faz reentrâncias, fazem dobras. E essas dobras da membrana plasmática são os pezinhos falsos, que faz com que esse organismo se desloque, por exemplo, na água. O segundo grupo são o grupo dos flagelados ou mastigóforos, que apresentam como estrutura locomotora o flagelo. O flagelo ele já é mais característico. Observem a segunda imagem. O flagelo é uma estrutura, como se fosse um fio, que vai fazer a vibração, ele se mexe e vai vibrar a água, fazendo com que esse organismo se desloque. O terceiro grupo é dos ciliados, que apresentam como estrutura de locomoção os cílios. Percebam nessa terceira imagem que ao redor da membrana plasmática nós temos pequenas projeções, bem curtinhas, cílios, que lembram os cílios que estão nos nossos olhos. Esses cílios também vibram, fazendo com que tenha a movimentação desse organismo na água, por exemplo. E por último, nós temos os esporozoários. Percebam o quarto e o último desenho. São estruturas que não estão presentes, ou seja, os protozoários que pertencem a este grupo não possuem estruturas de locomoção, ou seja, são parasitas, dependem de outros organismos. Os três primeiros são de vida livre, deslocando na água, doce ou salgada, ou no solo úmido. E a reprodução? Como esses organismos pertencentes ao reino protista se reproduzem? Pode ser da forma assexuada. Perceberam no prefixo A, azul? Assexuada. A é não, é negação. Ou seja, não tem a participação de gametas, de células sexuais. Os organismos que se reproduzem assexuadamente fazem o quê? Uma reprodução com ele sozinho. E ele faz uma cópia. Acontece por divisão binária ou bipartição. Olha o nome, bi, dois, partição, partir. Um organismo, dependendo das condições do ambiente, ele se divide, faz uma cópia e no final do processo viram dois. E aqui a gente tem uma imagem, pode acontecer tanto em algas quanto protozoários. A gente tem a célula-mãe, o primeiro organismo, por alguma razão, as condições ambientais. Ele começa a fazer cópias do seu material genético e no final do processo ele se divide e nós temos duas células. A célula-mãe, a original, e a célula filha. Isso é característica da reprodução assexuada, fazer uma
cópia. Porém, nós temos também a reprodução sexuada. Percebam a diferença, não tem o A na frente. Reprodução sexuada é aquela que eu tenho trocas de material genético. Então, nesse caso, ocorre por conjugação. Acontece com protozoários ciliados. Aqui a gente tem dois organismos que estão muito próximos e fazem troca do seu material genético. Então, eles se aproximam. E no final do processo, eu tenho novos organismos com características, com um material genético do outro. Vamos para a nossa segunda pergunta? Os protozoários são um grupo de organismos heterotróficos, tem que lembrar essa palavra, que podem ser classificados baseando-se principalmente na sua forma de locomoção. Lembra aquelas estruturas que eu expliquei agora há pouco? Como chamamos os protozoários que locomovem-se graças às expansões citoplasmáticas? Que nome é dado a essas expansões? Eu vou dar um tempinho para vocês e já retorno. Ah, Fabiana, essa pergunta estava fácil. Você acabou de explicar. Tinha lá cílios, tinha flagelos, uns pés falsos. Tem a ver com esse assunto? Claro que tem. Essa é a classificação desses organismos baseados na sua locomoção. Então, os protozoários que se locomovem através das expansões citoplasmáticas pertencem ao grupo Rhizópoda. Era a primeira parte da pergunta. E como são os nomes dessas expansões? Pseudópodes, pseudo, falso, podes, pés. Aqui a gente tem uma animação mostrando isso. Então são projeções aonde o citoplasma, então essas expansões citoplasmáticas estão associadas ao líquido, né, que preenche a célula junto com a sua membrana plasmática e ela começa a fazer dobras, reentrâncias e vai fazendo com que esse organismo se desloque no ambiente onde ele vive. Então percebam como a forma da célula vai mudando. Então são essas projeções, falsos pés, pseudópodes. E a nutrição? Como que esses organismos que vivem no ambiente, água, doce ou salgada, o solo úmido, ou parasitando outros organismos, do que eles se alimentam? Como é a nutrição deles? Então nós podemos ter exemplares heterotróficos ou heterótrofos. Olha o termo, o prefixo hétero, diferente, trófos, alimentação. Eles dependem de um outro organismo para retirar os seus nutrientes, eles dependem de outros seres. Então, a maioria dos protozoários são heterótrofos. Veja que aqui a gente tem um organismo que vai, por exemplo, abraçar, vai pegar uma partícula que está no ambiente. E nós temos aqueles autótrofos, auto a si mesmo, trófos, alimentação. Ele mesmo produz seu próprio alimento, não depende de outros organismos, não precisa de matéria orgânica. Ele retira do ambiente esses nutrientes. Há algas unicelulares,
realizam então a fotossíntese, retiram matéria inorgânica e fazem essa conversão, e acontece com alguns protozoários. Vamos para a nossa terceira pergunta? Todo ser vivo precisa de nutriente para se manter ativo. Dentro do reino protista, temos organismos autótrofos e heterótrofos. O que isso quer dizer? Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Então vamos dar uma olhada? Esse exercício é muito fácil, está relacionado à nutrição. As algas são consideradas autótrofas, pois realizam a fotossíntese e com isso produzem os seus nutrientes necessários para a sobrevivência. Já os protozoários precisam absorver nutrientes a partir de outras fontes, de outros seres. Por isso eles são chamados de heterótrofos. E a excreção? Se alimentou, trouxe esse nutriente para o interior do corpo. Como ele elimina aquilo que ele não precisa mais ou que é um rejeito? Por difusão. Elimina os resíduos através da membrana plasmática. E a respiração? Também é por difusão, célula a célula. As aeróbicas, que utilizam o oxigênio do ambiente onde elas se encontram. As trocas gasosas ocorrem por difusão pela membrana plasmática. Entra na célula, é a célula, esse nutriente entrando na própria célula. E o que a gente viu? Muitas informações na nossa aula. As algas podem ser classificadas em euglenófitas, bacilariófitas, ginófitas. Também podemos organizar os protozoários de acordo com a sua estrutura de locomoção. Risópodes, que utilizam os pseudópodes. Os flagelados, que utilizam os flagelos. Os ciliados, que utilizam os cílios. E os esporozoários, que não apresentam estrutura de locomoção. Nessa aula, nós falamos sobre o reino protista. Espero que vocês tenham gostado e até breve!